Influência espiritual negativa de um quadro clínico de saúde mental que precisa de acompanhamento médico? Bom, primeiro, essa pessoa ela chegou aonde, em primeiro lugar? Ela veio ao centro espírita, tirou uma orientação espiritual mediúnica? Bom, aí se ela tirou uma orientação espiritual mediúnica, nós acreditamos que veio uma informação de uma outra dimensão precisa. E ali poderá dizer que o que ela tem predominantemente seja uma influenciação espiritual que ela deva fazer tratamentos, né, de desobsessão na sociedade que ela pertence, por exemplo. Tá? Mas se essa orientação vem, essa desconfiança vem, né, não de uma orientação mediúnica, mas vem do dia a dia das pessoas que convivem com ela, dela mesma, que, por exemplo, está numa sociedade que sente que talvez esteja sendo atormentada, né, por um espírito, ela vai também procurar dentro da sociedade esse tratamento. O que acontece é que se ela for, né, a um profissional de saúde mental, vamos dizer que ela está, sim, depressiva. A depressão é uma das situações em que as obsessões podem, né, determinar, a depressão pode estar dentro desse contexto. E ela pode ter um tipo de depressão chamada depressão psicótica, que dentro da sintomatologia da depressão, que existe a tristeza, a falta de ânimo, de vontade, até mesmo pensamentos de morte, ela pode ter alucinações. Existem depressões psicóticas em que ela está psicotizando, essa é a expressão, fora da realidade, imaginando coisas que ela acredita ser verdadeiras, mas aos outros da família não tem um vulto aqui, não tem ninguém querendo arrombar a porta, entrar, eu te roubar, ou que ouve vozes. Isso é uma questão. Tem que ver até que ponto isso é realmente químico. Na maior parte das vezes gente, eu estou aqui dentro daquela interface da doutrina que sei que existem obsessões e tem também muitas pessoas portando doenças mentais que cursam com alterações de comportamento, delírios, alucinações. Então, a maior parte das vezes nós estamos lidando com uma doença orgânica. O que não impede absolutamente que essa pessoa vá ser, no primeiro momento, medicalizada por um psiquiatra. E procurar também ajuda espiritual para complementar o tratamento. Agora, existem casos, sim, de erros, tanto na interpretação num centro espírita, não, isso é obsessão, isso é influência espiritual. E a pessoa está tendo realmente um agravamento do seu quadro mental. O erro pode também acontecer dentro da interpretação aqui, numa sociedade espírita. Mas, vamos dizer, se acontecer, e acontece de vez em quando, o excesso de diagnósticos de problemas mentais sem levar em consideração que possa existir, sim, uma influência espiritual comprometendo, né, somente a consciência, o julgamento, o humor daquele paciente. Então, tanto dizer que é sempre ou só doença mental, tanto afirmar que tudo qualquer comportamento de agressividade, de que fuja o padrão daquela pessoa, de descontrole, seja influenciação espiritual, nós podemos estar incorrendo o risco de achar que tudo é espiritual. Tá? Nenhuma das condutas vai atrapalhar a outra. Às vezes, retardar a procura de um profissional médico, porque, não, tudo é espiritual, não é problema. Vocês entenderam? Da mesma forma que um profissional que trate de doença mental desconhecer totalmente que essa pessoa pode se beneficiar também com tratamentos espirituais e não recomendar ou até proibir. O que causará também um dano no problema. Não é fácil responder, mas tem que se levar em conta todas estas questões e essas variáveis. Podem ser as duas coisas? Sim. Uma pode estar agravando a outra? Sim. Então, quem sabe o tratamento tanto espiritual quanto médico. Muito bem. Dr. Carlos, a esquizofrenia é uma doença genética?
perguntar do ponto de vista médico, sim. Assim como o transtorno afetivo bipolar é uma doença de uma disfunção importante de neuroimediadores cerebrais, que nós vamos encontrar predisposição em familiares, mas a esquizofrenia, sim, genes predispõem, quando presentes e ativos, quadros da esquizofrenia, mas ela também pode surgir naquelas pessoas, até as pessoas podem ter o gene, né, e acabarem desencadeando os primeiros sintomas da doença na exposição a drogas, especialmente a cannabis e outras drogas ilícitas podem desencadear. Outras vezes o paciente pode ter, sim, portar o gene e não manifestar a doença. Mas se ele tem sintomas, segundo a classificação dos critérios para colocá-lo dentro da classificação de esquizofrenia, existem outras várias doenças muito parecidas com a esquizofrenia. Outros transtornos de personalidade, chamados esquizoafetivos, esquizoides, que se parecem, mas o psiquiatra, o profissional da área, ele vai conseguir definir bem se aquela pessoa é portadora de esquizofrenia. Já se nós formos entender do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Por que determinadas pessoas trazem genes que predispõem à manifestação de doenças e não as manifestam e outras sim? Por diversas influências que transpõem a genética, que nós chamamos de epigenética, fenômenos epigenéticos, especialmente as condições culturais e ambientais em que a pessoa está vivendo, então a influência do meio e a própria influência dela para consigo, quando ela utiliza, né, os seus próprios sentimentos, a sua própria condição mental, essas condições que eu citei antes, né, pessoas egoístas, com raiva, hostis, negativistas, pessimistas, né, então esse tipo de comportamento mental leva a adoecimento de diversas doenças, mesmo tu não tendo os genes. Ou se tu os tem, não significa que tu vai necessariamente manifestar aquela doença. Vai depender de como está sendo a tua vida. Né? Então, genética, doenças de genética, são poucas as doenças que são determinadas por uma expressão muito forte daqueles genes. Tenho aquele gene, vou ter. Aonde mais próximo chega essa questão que a gente diz é genético, não é genético, é na cor dos olhos e no nariz. Do ponto de vista genético, são onde há uma expressão muito forte dos genes de uma família para manifestar a cor dos olhos, o formato do nariz, a altura. Isso são determinações fortes dos genes. O fato de nós termos genes para determinados tipos que predispõem ao câncer de mama não significa que a presença daqueles genes vai determinar o surgimento daquele câncer em quase 100% das mulheres que têm aquele gene. Nós temos comumente dificuldade de entender o que é uma doença genética e o que não é uma doença genética. A gente confunde, gente. Tá? Existe sempre uma predisposição que trazemos conosco, chamada predisposição hereditária, que vem dentro dos nossos aproximadamente 24 mil genes. Ali temos genes que predispõem manifestação de doenças, até mesmo a doença de Alzheimer. Quem nasce, herda do pai e da mãe, um determinado tipo de gene, tem 12, 14 vezes mais chances de ter Alzheimer. Mas não significa 100% que vai ter. Porque há muitos fatores que superam a simples presença de genes, né, mutados, alterados, que predispõem ao surgimento daquela doença. Diferente da doença de Down, síndrome de Down, que também é uma alteração no cromossoma, que quem tem vai manifestar. E mesmo assim, com o passar dos anos, nós estamos vendo um espectro que está mudando muitas manifestações, tanto físicas quanto intelectuais, dos que nascem com a alteração daquele cromossomo. Então, os anos vêm passando e nós vamos vendo um poder cada vez menor
da presença dos genes por si só, e um poder, uma atuação cada vez maior do exterior a esses genes sobre nós, modificando a sua expressão, para que eles se expressem ou não. Então aí entra essa questão de nós entendermos isso, buscarmos lidar melhor com os fatores que fazem com que a gente adoeça. O ódio é um deles, a raiva é um deles, o pessimismo é um deles. Agora eu vou pedir ajuda aqui do doutor, que a primeira palavrinha eu não estou entendendo. Doce é spa? Spa é aquele ali, do pensamento acelerado, né? O que fazer? Que a pessoa deve ter, né? Então, assim, pensamento acelerado é um somatório, gente, de condutas que nós temos que fazer. Isso aqui é fácil a gente chegar e dizer para um amigo nosso, para a esposa, para o marido, para o filho, ou para um paciente: ai, para, te desestressa, relaxa, fica mais tranquilo. Se essa pessoa vive um problemão na sua vida, se ela não sabe lidar com as demandas excessivas do trabalho, se ela não lida bem com os conflitos em casa, com a falta de dinheiro, com as suas próprias doenças físicas, etc., e ela tem um perfil na sua personalidade de dificuldade de lidar com todas essas demandas. Então ela está com a mente cheia de pensamentos e toda hora informações chegam, por isso que o Augusto Cury fala assim do pensamento acelerado, está tudo acelerado, mas não é só o pensamento, aquilo reflete no corpo, é uma pessoa agitada, uma pessoa cansada, que não dorme, que acaba tendo taquicardia, aumento dos níveis de cortisol no sangue, porque está sempre muito acelerado, muito hostil a tudo, qualquer coisa que acontece no trânsito, um barulho, uma pessoa que não respondeu adequadamente, ou é lento, ou atrasou um trabalho, ele explode, ele estoura. Então, essa pessoa, ela é uma multicomplexidade sem fim nela. Os tratamentos têm que começar primeiro pela consciência dessa pessoa que tu vai explodir. Lá em Porto Alegre nós temos um autor, um médico, que é o Jesus Camargo. Jesus Camargo, ele é um médico cirurgião torácico, está sempre escreveu vários livros. Ele diz que os cemitérios estão cheios de túmulos de pessoas que queriam abraçar o mundo, conseguir o mundo, de bilionários, pessoas cheias de compromissos, porque não equacionaram essas demandas e viviam no estresse. Só pelo excesso de estresse. Tem que começar a te conscientizar, que é importante no livro, que são os valores, procurar atendimento psicológico. Pode ir sim ao centro espírita, começar um tratamento espiritual paralelo, se medicalizar, se for um medicamento homeopático, não há problema, fitoterápico, se for medicamento alopático que os psiquiatras dão, faça isso, comece esse movimento como uma força-tarefa. Hoje foi feita uma força-tarefa para que eu viesse aqui e tivesse esse seminário. Não foi feita uma força-tarefa, cada um se encarregou de alguma coisa. Assim a gente tem que fazer para nós. E não vamos reduzir a doença mental a um comprimidinho de Somalin, de Azepam e Rivotril tomado para acalmar. Isso tem um efeito rápido, imediato, para determinadas situações pontuais. Mas se não optado por uma continuidade, com mais profissionais, com uma visão mais integral, esse remédio vai piorar a pessoa. Então, atendimento integral, vamos procurar um clínico, vamos ver se é possível nos aconselharmos com alguém, vamos então ao centro, ao espírito que eu estou trabalhando, porque eu só estou trabalhando aqui, lá fora, estou com uma série de problemas que não dependem só de mim, por mais otimista que eu seja, por mais fervoroso que eu seja, mas lá está o filho drogado, lá o filho está delinquente, está preso, lá na hora está brigando com o filho. Os problemas que independem de mim, eu preciso de ajuda, e essa ajuda virá de todo o esforço de várias situações que precisam ser buscadas, né? O remédio ajuda, claro que sim, o chá ajuda, a confissão, o padre ajuda, a vinda ao centro espírita, uma atividade voluntária de doação ajuda, participar de um grupo, sim, terapia ajuda, claro que sim. Não é para resolver um problemão desses com uma única medida. Toda essa turbulência
espiritual do momento, índice enorme de depressão, suicídio, guerras, com certeza já estava previsto no mundo espiritual. Então, qual o propósito espiritual de tudo isso? Vocês acham que estava previsto? Acha que cada um nessa terra encarnou para vir aqui ser vingada, desgraçada, daquela mulher que traiu o seu marido? Acha que a gente volta exclusivamente com a intenção de fazer mal, de roubar e matar os outros? De se viciar? Desde o mundo sempre houve um planejamento para o bem. Se nós formos ler do Chico Xavier, da mediunidade, que eu vou lembrar, que ele fala que todos nós reencarnamos com uma lista, mesmo direitinho, de realizações edificantes, tarefas edificantes. A gente vai agora, hoje de tarde, vamos hipotetizar, vamos no supermercado aqui de vocês, mas tem um monte de coisa que a gente falta. E a gente escreve, vai botando um risco, certo, e vai comprando, não é? Assim é a vida na visão do Chico Xavier nesse livro. Nós todos viemos com essa tarefa edificante. Não é permitido a nenhum vem na tarefa de vingança, de fazer mal. A gente traz as predisposições, as tendências, e como todo planejamento reencarnatório é feito, né, os detalhes mais profundos, mais precisos e justos pela espiritualidade maior, as chances da gente acertar essa encarnação são altas. Mas aí reencarna um Hitler da vida, com uma capacidade de tentar regenerar, e ele segue do caminho e faz isso. Aí um marginal qualquer que reencarna, né, numa família, para desviar aquela tendência, não consegue, não porque o plano espiritual já estava contando com isso. O plano espiritual dá chances a qualquer um de nós para a gente acertar. Então, qual é a finalidade do espiritual? Deixa eu voltar para a pergunta. Gente, sempre a gente vem com essa tentativa de acertar. Cada vez, essa vida de agora, em relação a qualquer uma anterior a essa, é a que tem mais chance de nós acertarmos. É tão lógico, porque vamos tentar imaginar uma vida anterior a essa, 50 anos atrás, 70 anos atrás, 100 anos. Nós tínhamos isso aqui? Vocês vão chegar em casa hoje, se quiserem, vão entrar lá no YouTube e vão ver de novo. Eu quero saber alguma coisa sobre o suicídio do Haroldo Dutra Zulay. Aí tudo sabe o que o Chico Xavier dizia de tal coisa. Nós acessamos. E isso são informações que não existiam para nós antes, e nós temos cada vez mais chances, esclarecimentos de nessa vida saber o que fazer e acertar. Então, se a gente vem, a gente vai tentar acertar. Mas nesse mundo em que está com muita turbulência, também é muito maior do que jamais teve pessoas que estão acertando. Estão fazendo bem e estão conseguindo recuperar. A gente não está lá procurando, porque não aparecem, né? São muito menos divulgadas pelo bem que fazem, mas estão construindo o bem do planeta também. Mas a gente está ainda desequilibrado. Nós estamos entrando num tempo de transformação em que predominarão mais o bem entre as pessoas do que o que a gente está vendo hoje, lamentavelmente, na nossa sociedade. Mas nem por isso, né, a gente tem que cruzar os braços que tudo está determinado. Não, de jeito nenhum. O que está determinado é acertar. Vida certa dessa vez. Às vezes é um detalhe. Às vezes é da doença de Alzheimer, que vocês vão ver hoje, foi assistir lá. Às vezes a mãe teve que vir nessa vida de novo com essa doença. Aquele espírito já está resolvido, porque não pensar assim? Mas tem gente naquela família que em alguma outra existência não cumpriu sua função de amar, de respeitar, e agora está ali de novo cuidando desse pai ou dessa mãe, aprendendo aquela lição que não aprendeu. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Somos um ser completo. Isso é um fato. Então, sabemos que é necessário ter um cuidado em conjunto. Porém, sabemos o quanto
muitas vezes nós espíritas atribuímos tudo a questões espirituais. Como saber qual é o momento de buscar ajuda psicológica e psiquiatra, e como questões espirituais e mentais se fundem? Muito parecida com a primeira. Eu acho assim, o Brasil é um dos países que nós vemos ali que mais tem transtornos de depressão, ansiedade. E eu acredito, eu estou inferindo, que nós sejamos o país que mais procuramos terapia. Mais procuramos terapia comportamental para as nossas vidas. Não porque nós somos, então, não porque as pessoas que seguem com suas terapias ou buscam sejam os mais fracos, os mais débeis, os mais incapazes. Não, para mim é o contrário. São aquelas pessoas que têm a consciência que precisam do acompanhamento de um profissional. Por que eu não vou no sapateiro pedir uma dica para fazer um churrasco ou a melhor carne para eu assar? Por que eu vou no sapateiro e eu vou no açougueiro? Por que eu procuro determinadas pessoas no hidráulico para resolver um problema de hidráulica e eu pego um outro? É isso, gente. A visão é essa. A gente precisa entender, mesmo muito espiritualizados que sejamos, que a gente é mais matéria. Nós somos mais matéria. Poucos de nós estão num estágio tão evoluído, não porque trabalham no centro espírita o dia todo, junto todo mundo aí, sai daqui e continua brigando com a vizinha. Não. Aqueles, tipo Chico Xavier da vida e outras pessoas que sempre foram uma bondade plena, são poucos desses que seguram entre nós. Mesmo assim, não é assim. Mesmo Chico Xavier, Leon Denis, quantas vezes tiveram essas pessoas para conviver, para entender que o corpo físico adoece, e muitas vezes é o mecanismo pelos quais os ajudará a evoluir melhor. Então, eu me acalmo procurar sempre, sem preconceito, saber que se o psicólogo que está lá, que está te tratando, não é espírita, não tem problema. Ele tem instrumentais, ferramentas para entender a tua mente, a tua psique, seja a luz freudiana, a luz junguiana, a luz da terapia cognitivo-comportamental ou qualquer outra positivista que siga. Ele tem esses instrumentais para escutar a tua alma, que a alma é psique, e te ajudar. Agora, se tu tem, como tem muito psicólogo espírita, bom, vai ajudar, porque é importante que o profissional da psiquiatria também entenda da transcendência, não fique restrito apenas às questões dessa existência, ele também tem que ter esse conhecimento que nós temos profundas influências de outras existências na construção da nossa psique. Isso ajudará e buscar também dentro, por exemplo, da sociedade espírita, já que nós estamos falando dessa instituição estanque nesse conhecimento, porque há outros que transcendem o que o Espírito já fala, buscar essa ajuda para si, sem achar que um está interferindo no outro. E claro, eu tenho um livro que é Planejando o Futuro, foi meu primeiro escrevi, só sobre adaptações físicas, orientando tudo que é prevenção de doenças de evacuar. E daí, no centro para cá, eu tenho falado dele e dito, olha, os espíritas não cuidam da sua saúde, atribuem muito as soluções dos seus problemas à doutrina espírita. Aí eu recebo no meu consultório hipertensos mal controlados, obesos, colesterol alto, diabéticos, cheios de problemas. Cadê o tratamento? Tomo, às vezes não tomo, não está atrasado dentro do médico, ela não faz exame há muito tempo, são espíritas. Então, não dá, gente. E aí eu encontrei, eu acho, um dos livros, a seguinte explicação. Como o corpo é o veículo da manifestação daquilo que nós propusemos como espírito a fazer, esse corpo tem que ser cuidado. Eu vou dar um exemplo. Uma trabalhadora atuante espírita muito descuidada do uso do seu antipertensivo teve um derrame cerebral. Aí ela teve um derrame cerebral e ficou sem falar, perdeu os esfíncteres, metade do corpo não mexe. Vocês acham que ela vai estar aqui na sociedade espírita ajudando, fazendo o que ela fazia antes? Porque houve um dano importante nesse veículo físico por pouco cuidado que deu. E o espírito foi comprometido
no seu planejamento de manter essa expansão. Então a gente tem que cuidar. Se o nosso problema é de pressão alta, a gente não vai tomar a medicação. Eu tenho pressão alta, eu tenho hipertensivo. Por que a gente não tem que se cuidar? Né? Mas há o preconceito ainda de que a doença mental é algo incompatível com a moralidade. Não é. Tá? Sabemos da importância da glândula pineal quando falamos de espiritualidade. Existe alguma relação no tratamento da depressão, ansiedade e a glândula pineal? Bom, a glândula pineal, do ponto de vista médico, ela não está ligada a essas doenças. Tá? Eu me lembro muito bem, na minha faculdade, e venho acompanhando, de que a glândula pineal, alguns brincavam, é um erro de Deus, é um acidente da natureza que ela está lá, localizada exatamente no meio do cérebro, não é para nada. Mentira! Com o passar dos anos foram descobertos muitas utilidades da própria glândula pineal do ponto de vista biológico médico. Mas do ponto de vista espiritual, ela é a sede da alma, ela é o nosso conector, o para-raio conector com a espiritualidade, por ativação desta glândula, que especialmente as pessoas com mediunidade recebem essas informações, ou quando estão psicografando, é por ali que vem a informação, ou quando estão vendo uma dessas propriedades mediúnicas de clarividência ou de evidência, tudo pela ação da glândula pineal, que fica no centro do corpo mental. E aquela outra pergunta, a relação da depressão, sim, gente, eu acho que do ponto de vista que tu pode tratar a depressão a nível de tratamento em sociedade espiritual, tu pode. Não quer dizer que tu vai parar de tomar o teu estalopram, venlafaxina, o que for. Agora, tu pode tratar a nível dos tratamentos espirituais que saem nas orientações mediúnicas do próprio passe, né? Se essa depressão possa também estar ocorrendo por influência espiritual nas obsessões. Como saber se é só influência espiritual ou obsessão e não é por uma disfunção da neuroquímica cerebral? É difícil dizer. Isso não é tão importante. Tu pode fazer um tratamento de desobsessão se vier para ti uma orientação mediúnica. Tu pode tomar teu passe, tu pode fazer algum outro tratamento à distância espiritual e continuar com o teu tratamento de psicoterapia, de medicação, não há problema. Eu vejo que assim, a gente acaba perdendo tempo tentar ver o que é uma coisa ou outra. Mas sim, glândula pineal, do ponto de vista de tratamentos espirituais, é claro que sim. É trabalhada. Quem tem evidência, quem vê, o trabalho em Porto Alegre, numa sociedade, que nas segundas-feiras de manhã, o tratamento especializado presente. E veio uma orientação para o espiritual que ali deveríamos reunir as pessoas com câncer ou com doenças graves. Então, as segundas-feiras são indicadas pessoas para irem receber. Eu não tenho evidência nenhuma, mas quem tem, enxerga muitas vezes a iluminação, os passos do mundo espiritual entrando pelo coronário, indo em direção, ativando a pineal para que ela distribua para todo o corpo aquela mensagem, aquela informação, seja para curar aquele câncer, ou seja para aquela pessoa entender que aquele câncer é uma forma em que ela vai ter que trabalhar o autoconhecimento, trabalhar, enfim, tanta coisa que ela vai poder trabalhar, sabendo que ela tem uma doença assim, e pode ajudá-la. Então, nos tratamentos espirituais, a glândula pineal tem muita importância. Para a medicina tradicional, ainda não. Eu saiba, né? Quais são as causas do toque? Como lidar, tratar? Quais as terapias espíritas indicadas? Não sei, gente. Eu não sou psiquiatra. Em primeiro lugar, eu lido com algumas doenças mentais dos pacientes idosos, que em geriatria a gente faz. O transtorno do toque obsessivo está dentro de uma coisa chamada classificação da DSM, que é a Sociedade Americana, eixo 1, está lá, transtornos de ansiedade. É um tipo de transtorno de ansiedade com umas características específicas, São pensamentos intrusivos, que não deixam a pessoa em paz, não deixam a pessoa tranquila, enquanto ela não tem a certeza que determinada coisa está alinhada, ou já foi fechada, ou já foi limpada, etc. E se trata
a princípio, do ponto de vista médico, com drogas para ser antidepressivos. Também a própria terapia, tentando fazer o paciente se dar conta e trabalhar nele que não tem problema, que o Wilton fique ali e não aqui. Se ele não for para lá e continuar aqui, na cabeça dela vai cair um tiro de lata aqui, vai acertar alguém, e aquilo não sai da cabeça, Então, esses tempos sofrem muito, mas medicado com medicações ansiolíticas e antidepressivas, a paciente melhora. Olha, do ponto de vista espiritual, deve ser muito parecido, né? Aquele espírito que está, né, que vê a história dessa pessoa, muitas vezes se descobre na terapia de vidas passadas, se descobre às vezes na própria terapia de hipnose, descobre traumas que ela tem vividos no passado, e aqui ela pode resolver através de todas essas técnicas, né? Eu mesmo conviver com aquela doença de uma forma mais branda, atenuada, e chegar, talvez, no final dessa vida já livre, no plano espiritual, livre dessa doença. Como muitos que têm câncer ou demência de Alzheimer, depois do desencarne, de um tempo depois, se vê livre da doença. Então, ela não necessariamente ela deve ser curada, né, na vida que estamos vivendo. Ela vem com muitas finalidades. Talvez o transtorno do toque seja isso, né? Seja como outra doença mental, como são as outras ansiedades, ansiedade generalizada, a fobia social, o transtorno do estresse pós-traumático, a bipolaridade, né? Eu acho que é isso. Quais são os sinais mais comuns de um trabalhador espírita estar entrando em sobrecarga emocional ou depressão? Isso aí, em qualquer lugar. Eu acho que a primeira coisa que vai ser percebido é o cansaço. O sintoma de fadiga, de cansaço, ele é expressado por muitos de nós como sendo uma doença física que a gente tem. Mas daí nós vamos perceber que o cansaço ele tem uma origem emocional, repercute no nosso corpo físico como esta questão. Ele está parado num canto, fechar os olhos, não querer se envolver com nada, pensar em nada. E às vezes a pessoa está num ambiente melhor, num astral melhor, mais motivador, ela já se sente melhor, ou quando ela é levada para fazer uma atividade física, um exercício, ela se sente até melhor ao final do exercício. Isso mostra de que o cansaço não é físico, é um cansaço de fundo emocional. E quando há esse cansaço, há também uma desmotivação, que pode por um tempo ser escondida do trabalhador. Não deixar demonstrar, na hora de falar, não dizer, mas ela pode ser percebida pelo desinteresse de certas atividades, pela diminuição do prazer que aquilo estava dando. Essa é uma das coisas que nós temos que estar atentos. A outra, eu acho que quase que inevitavelmente uma pessoa com depressão, ela tem irritabilidade. Ela tem de tolerância a certas coisas reduzidas, se estreitando. Então nós vamos perceber um trabalho, seja que ela tenha que receber, um atendimento fraterno, o que for, às vezes se irritasse com mais facilidade com determinadas situações que ela não se irritaria antes. Falta ao trabalho, algo que se tem, eu acredito que também acontece. Porque acontece em qualquer lugar, não só vocês no slide, que o que acontece é o reflexo da sociedade. Se no trabalho de vocês, quando a gente está depressivo, tem vontade de não vai, vai no estado, não vai trabalhar, ou se você vai sem vontade, vai, não troca emoções adequadamente com os outros. Essa é uma das questões, tá? E com certeza o paciente está muito transtornado. Se ele está trabalhando em unidades de atividade mediúnica, ele não vai ser permitido pela espiritualidade daquela casa, que ele dê mensagem, alguma coisa vai ser feita. Eu sempre me disseram isso. Pelos próprios trabalhadores daquela sessão mediúnica, por exemplo, assim, ele é blindado pela própria espiritualidade para que não atrapalhe a corrente, para que, por exemplo, não chegue nele um espírito trazido e conduzido
dos outros para que dê passagem, que poderá ser alterado, né? Então ele é nesse ponto. Até que ele mesmo se dê conta, ou que algum companheiro da casa, ou amigo, diga: vamos, né, de uma forma delicada, adequada, vamos suspender temporariamente o trabalho, tira uma orientação, vamos ver como é que dá. A automutilação dos jovens pode evoluir para suicídio? Isso também não é a minha área, mas quando eu tenho um livro lá na frente que é Fé na Vida, que é um livro que foi escrito pela Federação Espírita do Rio do Sul, eu organizei alguns anos atrás, falando só sobre todos os tipos de formas de suicídio que existem, crianças, jovens. E Deus, eu comecei a ler mais e acompanhei, participei de muitos lugares onde tinha fala de espiritismo e eu tinha que ver. Suicídio eu tinha que falar na parte do idoso. Então, as mutilações, sim, muitas das vezes iniciam assim. Tem um relato que vocês devem ter visto, que durante a pandemia houve um maior número de observação por parte dos familiares de jovens que tinham marcas de cortes, com facas ou com giletes nos braços. Por quê? Porque isso acontecia muito nos colégios. Aí, colégio, ou fora de casa e vinha para casa, ou só para dormir, e no outro dia de manhã cedo saía para o colégio, os familiares não viam muito. E durante a pandemia, no primeiro ano pelo menos, em que houve um período maior das pessoas permanecerem juntas em casa, muitos membros da família estavam em casa, foram observados nesses jovens que existiam marcas de mutilação, como formas de não sabiam que se cortasse um pouco ali, não iam morrer. Ele morreu se cortasse profundamente os pulsos, que daí sai muito sangue, mas esses cortes menores são formas que eles encontravam de atenuar um pouco, né? A sua dor, seu sofrimento, e também de inconscientemente chamar a atenção da sua problemática aos outros. Isso viu muito, e pode ser um sinal, porque os jovens, as pessoas mais jovens, que estão vivendo hoje muitos conflitos, né? Os conflitos começam em casa, a ausência afetiva dos pais, ou as brigas entre eles, ou a carência do afeto, ou não há presença, falta o pai, falta a mãe, ou a violência dentro da casa, nas mais diversas formas. Aquele período da primeira infância forma uma personalidade cheia de conflitos, cheia de problemas. Entra na adolescência, no meio que está, as conflituosas continuam, reforça mais ainda a sua personalidade está reforçada. E ali ela vai estar infeliz, ali ela não vai ter segurança, a autoestima baixa. Acaba fazendo isso e logo procura uma forma de suicídio. No início, pela inexperiência, não são efetivos. Tentam várias vezes, eu tenho umas estatísticas, tentam várias vezes o suicídio de formas que, se nós olhássemos assim, não tem como morrer desse jeito. Mas eles tentam, né? Até que, se não forem vistos acolhidos por alguém, por alguma sociedade, vão aceitar. Viver de uma forma eficaz do suicídio. Como a meditação pode auxiliar na regeneração da saúde mental, prevenir a depressão e evitar o suicídio? Esse era um dos slides que eu tinha ali na corrida, eu acabei engolindo o slide. Mas o que faz a meditação, né? Ela trabalha principalmente o nosso sistema nervoso central, as áreas mais nobres do sistema nervoso central, especialmente os chamados neocórtex, seriam os lobos frontais, em constante ligação com o nosso sistema límbico, que é uma área do cérebro que fica mais no centro, onde estão praticamente todas as terminações neurônios, é uma estrutura neuronal que é a sede dos sentimentos, da raiva. Então, ali fica, nós temos uma relação de descompasso, né, que não funciona muito bem a razão com a emoção, em boa parte de nós.
Ou nós temos ainda pensamentos ruins, ou nós temos reações descontroladas, inadequadas para determinadas coisas, e a mente mais educada, mais asserenada com essa ferramenta, com essa técnica, que são vários tipos de técnicas de meditação, pode ajudar, sim, as pessoas terem, então, mais controle, os mais ansiosos terem uma redução da ansiedade, as pessoas mais impulsivas terem também um controle melhor desse comando, porque a impulsividade é tu responder de uma forma muito rápida, sem sequer fazer um processo de elaboração mental e dizer qualquer coisa para quem quer que seja, depois se arrepende. Depois vê ou vem na hora ou depois pensa. Então, educa esses estágios, diminui a liberação de muitos mediadores que o estresse libera, interpreta de uma forma mais tranquila, mais racional as situações. Tudo é treino, isso não é uma cápsulazinha que eu tomo, então assim, não é esperar e soltar, já está num estado maravilhoso de plenitude. Não, isso demora, isso requer um treinamento muito longo, contínuo, para que tu chegue naquela situação em que tu consiga regular diversas das tuas funções mentais, cerebrais e emocionais a teu favor. E não fica só a nível de equilíbrio mental. Tudo repercute e reverbera onde? No restante do nosso sistema, a melhorar o nosso coração, a função intestinal, a microbiota intestinal vai estar mais equilibrada, a pele, o sono melhorar mais relaxamento muscular. Claro que é importantíssimo. Mas da mesma forma que uma pessoa que precisa fazer uma psicoterapia, por exemplo, psicanalítica, através da corrente psicanalítica, ela vai levar muitos anos para se compreender melhor e a partir daí ter comportamentos melhores. Ou tu segue as terapias cognitivas comportamentais, que são a técnica mais utilizada na contemporaneidade pela maior parte dos psicólogos, que também é isso. É tu te fazer entender, compreender por que tu está tendo atitudes e comportamentos disruptivos, e trabalhar isso, descobrir as formas e as ferramentas para atuar melhor. Então a terapia não vai ser muito dia. Também requer muito tempo e esforço. Então, assim, é uma meditação. Eu, por exemplo, só na outra vida, essa não precisa. Morrer sem conseguir meditar. É difícil. Meditar como eu sou, nunca vou conseguir. Mente acelerada. Tem um parente que é medicado com ansiolítico, possui depressão e às vezes crise de pânico. Hoje eu convidei para vir no seminário e disse que não viria porque esse tema não faz bem a ele. Posso ajudá-lo de que forma? Ele é muito da compreensão dessa pessoa, ele sabe, Dentro do estudo da psique humana, nós temos uma série de mecanismos de defesa de nós mesmos. Então tem que admitir tudo isso, aceitar tudo isso em nós. É tão difícil. Se alguém chegasse e tivesse não gostei da palestra dele, eu ia ter um pouco de dificuldade de aceitar. Eu juro para você, isso é normal do ser humano. Eu não gostei do seu tratamento, doutor. Bom, posso ser que eu entenda de uma forma tranquila, aceite a crítica, aceite, eu não gosto, que aquilo me fira. Não depende muito de cada um. E sendo portador dessas várias doenças, tu tem uma imensa dificuldade de compreender que tu tenha tudo isso, porque isso vai atingir a tua... Vai fazer com que tu te vejas muito frágil. E aí é como existe um exemplo em psicanálise, eu acho, que é aquela pessoa que pega um espelho, aí ela se olha, se enxerga naquele espelho, e ela não aceita que assim ela quebra o espelho. Como se eu quebrar o espelho, ela dissesse, não, isso não sou eu. Então há muita dificuldade de aceitação fácil, dessa conscientização de que tu tens esses transtornos, especialmente quando o tempo vai passando.
um filho antes de 18 anos, adolescente, tu leva, nem que seja. Depois que cresceu, tem que ter formas de tentar fazer ele entender que é importante. Mas depois de uma certa idade, quando tu já está muito independente, mais difícil vai ficando tu fazer com que essa pessoa busque. Um dos mecanismos que mais ajuda, uma das formas que mais ajuda isso aí é um estudo que existe há muito tempo na literatura médica, o sentido místico. E até assim, as pessoas que têm um sentido místico da transcendência, da existência, sabem que não são só isso aqui, que as repercussões dessa vida existirão nas seguintes, né? Que tu está trabalhando e construindo as tuas outras vidas a partir deste teu momento. Esse sentido místico, quando ele é alcançado por alguém, por essa pessoa de difícil, quase irracional, ele pode ser tocado com essa compreensão e buscar ajuda. Porque de outras formas é muito difícil, né? Bem difícil. Ele poderá ficar o resto da vida, sim, né? Limitando essa situação, sabendo que ela existe, muitas das vezes também negando que seja isso, e não querendo se deparar com isso. Mas o que tem que fazer? Olha, insiste, reza, ora, vive, põe nas suas intenções, porque não, né? Eu quase que todo mundo diz, mas eu acho que é assim. Eu posso convencer, sim, através da prece. Eu tenho um exemplo, nunca desista de convidar, nunca desista de mostrar que tu pode sair dessa situação, te ajudando, buscando uma ajuda no começo espiritual, quem sabe, depois do profissional. Como auxiliar uma pessoa que apresenta estar com depressão, mas se recusa a conversar sobre o assunto? É uma pessoa maior, capaz, porém cada vez se isola mais, mas se mostra agressiva quando se tem uma tentativa de conversa sobre buscar uma terapia ou religião. É a mesma coisa que eu falei, né? Se tu tem alguém que está aberto a isso, que chega a te pede ajuda, já é um grande passo. Mesmo assim, a pessoa pode não conseguir, né? Tem muitos quadros de depressão, de doença mental retratários, que faz de tudo e a pessoa não consegue ter uma melhora satisfatória. Imagina quando o estágio anterior a esse não aconteceu ainda. É o estágio de tu te conscientizar que tu tem uma doença, essa doença está fazendo mal a ti, não só a ti, aos outros. Eu tento, né, no consultório, principalmente quando eu vejo as mães mais resistentes a melhorar, a tomar o remédio antidepressivo, etc., eu digo, olha, dona Joana, Maria, não é só a senhora que está sofrendo, olha que a sua filha, às vezes a filha está junto, chorando e pede ajuda, o seu bem-estar, a sua melhora, dona Joana Maria, vai repercutir nessa sua filha, nos outros que estão querendo o seu bem. Então não tem ideia o quanto eles estão sofrendo por essa nossa ajuda. Sabe que isso funciona em algumas pessoas. Eu acho que tem funcionado mais do que eu imagino. Que é tentar alertar e despertar a pessoa de que não é só ela, a depressão não é dela só. Né? Se ela está sozinha, vem sozinha ao médico, não tem mais ninguém, tudo bem, mas ela tem famílias. Às vezes não tem, vem com o neto, vem com o genro, vem com a filha, o filho. Estão ali querendo que se ajude e não, a vida já foi, não tem mais vontade, tem mais ânimo. Aí os filhos pensam nos outros, né? A felicidade, eu tenho uma passagem muito linda, que é a cirurgia moral. A felicidade é assim, não permita que os teus problemas perpassem os outros e levem o sofrimento aos outros. Os teus problemas não são só teus, na imensa maioria das vezes. Estão lá, os familiares que vão se ajudar a beneficiar. Quem sabe esse é o caminho. O outro tenta, insiste, manda uma mensagem, reza, está fazendo a tua parte. Né? A gente sabe que muitas vezes são doenças que vão continuar naquele corpo. Oportunidades já foram dadas e ele, como espírito, não quis. O que vai acontecer? Vai voltar. Provavelmente. Reencarnará em algum momento, né? Na próxima vida lá, com essa mesma situação a encarar. Pena, que poderia estar resolvendo nesta encarnação, que é um pouco mais fácil. No sentido de que tu tem mais recursos, mais ajuda. Mas, né?
Já ouvi falar no senso comum que existe uma relação entre egoísmo e depressão. Você já ouviu falar sobre essa relação? Mas claro, eu não trouxe aqui naqueles livros que tem lá, especialmente nos 2 livros que falam sobre a doença de Alzheimer, e até mesmo aquele da Vicia da Vida que eu trouxe. Então tem muitos estudos falando que esses níveis mentais nossos, relacionados aos nossos sentimentos, o que eles fazem primeiramente? Numa das palestras que eu falo, eu mostro o que está acontecendo no cérebro da pessoa, os pensamentos, sentimentos de raiva. Estou com raiva mesmo, sou uma pessoa que estou indignada com muita coisa que acontece aí fora, estou indignada no trabalho, não estou satisfeito com esse governo, com a política, com isso aquilo, com esse prefeito, com os problemas dos filhos. Então, esse tipo de pessoa que tem esse temperamento, esse psiquismo, ela está fazendo o quê? Seus sentimentos estão gerando ondas de pensamento, produzindo pensamentos de um teor muito negativo. O pensamento ele é uma onda eletromagnética que percorre uma velocidade infinitamente maior que a velocidade da luz, da onde ele é produzido no nosso corpo mental, até o corpo mais superficial, sutil dos corpos que temos, que é o duplo etéreo, que fica quase em contato com o corpo físico, onde ele se conecta ao corpo físico através dos chakras dos centros de força. Dos chakras saem uma quantidade de nadis, que são feixes que vão levar até as diversas glândulas do corpo, onde vão produzir os diversos tipos de hormônios, e outros vão se dirigir direto aos todos os órgãos. Então, essa energia que sai de um pensamento ruim, ela passa por todo esse caminho, chega no duplo etéreo, ativa os centros de força e vai até todas as células. E a mensagem que ela está mandando para as células é desgraçada, feliz, ódio, raiva. E aí passa muito tempo fazendo isso. É muito difícil para a pessoa assim não ter suas doenças físicas ou mentais atormentando ela. Então ela está adoecendo exatamente por esses pensamentos ruins que ela mesma está produzindo, permitindo que aconteça. Em algum momento alguma doença vai acontecer. Seja essas erupções de pele, seja problemas intestinais, seja insônia, seja tontura, dor de cabeça, palpitação, dor de estômago, câncer, as psoríases, os resfriados, as infecções toda hora. Né? E a depressão. Esse estado mental ruim, desfavorável para ela. Da mesma forma, né, no momento que ela muda esse padrão vibratório para algo melhor, intercalado com momentos de raiva, eu penso que a gente é alegria, felicidade, bondade, perdão, empatia o tempo todo. Claro que não. Somos extremamente normais. No dia a dia a gente não tem esse mesmo padrão. A gente oscila. Mas a gente tem que conseguir se dar conta de que está começando a vibrar em algo ruim, negativo, antes que aquilo não repercuta em um problema maior. E tentar reverter, parar, né, e voltar para uma vibração um pouco melhor. Isso, por enquanto, é isso, né, gente? Aqui nesse órgão, nesse tempo de vida é assim. O que não pode é ficar, né, vibrando nas coisas ruins. Porque os que têm mais predisposição vão desencadear determinadas doenças. Né? E, com certeza a depressão pode vir desse estado. E ela pode também seguir uma recuperação, né, uma melhora, quando tu muda a forma de pensar e agir. Terminando. Mais uma. O envolvimento com atividades mediúnicas sem preparo ou estudo adequado pode agravar problemas emocionais ou mentais? Sim. Eu fui uma pessoa que me criei numa família, minhas tias lá no Rio Grande do Sul, mas da minha mãe, tudo marchava um preto velho, né? Barriga, tudo aqueles eram bandistas, adoravam. E aí todas essas minhas tias, elas sempre incorporavam em casa, que a Umbanda tinha, né? Agora, de tempos para cá, acho que a Umbanda está já tendo, né, mais em centros, terreiros, né? Mas sempre existiu e ainda existe, né,
a incorporação, seja a utilização das suas faculdades mentais, das suas mediúnicas mais ostensivas, incorporação dentro das suas casas. E havia muita influência negativa na família dessas minhas tias, do surgimento de doenças, de perda de familiares. Podia ser só uma mera coincidência, mas a gente sabe que, dessa mesma forma que uma mediunidade que se tem, sem ter a devida educação e cuidado, ela poderá permitir, né, que se aproximem de ti, que se encostem em ti, esses espíritos, né, de baixa vibração, e comecem a te trazer problemas. E da mesma forma, se tu numa casa espírita, né, se tu chega numa casa espírita já com ela muito aflorada, e não tendo aquele controle no início, incorporando, deixando para passagem ao espírito, numa reunião como hoje. Eu já vi isso, né? Em Porto Alegre, às vezes a gente estava no salão e de repente uma pessoa lá ficava num estado diferente ou dava passagem num local que não era permitido, porque não tinha ainda o controle. A educação, ao meu ver, eu fiz mediúnica, né? Tu ter o controle anímico teu de quando aquela entidade vai, né, se utilizar dessa aproximação íntima a mensagem. Quando tem que ser. Quando tem que ser dentro no caso do espiritismo, sempre a gente orienta que seja nas casas espíritas, nos centros, pela proteção maior que tem. Então, claro que essa mediunidade, sem um controle, ela vai comprometer. Porque o que é a mediunidade, né? Sem controle? Um ou mais espíritos que estão ali querendo dar passagem naquela pessoa a qualquer momento, a qualquer hora, dizer o que querem, o que quiserem. Que não é assim. E é uma influenciação. É como se a gente andasse o tempo todo com fone de ouvido e dentro do fone de ouvido tivesse um tipo de uma pessoa gritando o tempo todo para tu fazer certa coisa contigo e tu começa a ficar, né, alterado. É isso. Ter que buscar educar, gente, para teu próprio benefício. Porque tu utilize ela em momentos que são necessários, por exemplo, nas mesas mediúnicas, para ajudar os irmãozinhos que estão mal virem, sentirem um pouco daqueles minutos que eles ficam ali na carne, exatamente encarnados, para ajudá-los a serem encaminhados, né, para tratamento. Eu penso, é muito importante para eles. E não para a gente fazer como muita gente faz, lamentavelmente eu vi na minha família, ficou bravo para dizer o que acontecer no futuro daquela pessoa. A gente faz. Isso é muito errado.